Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia do sábado da quarta semana do tempo da Páscoa. E a liturgia nos ensinará que Jesus é o único processo que temos que caminhar para que voltemos novamente à intimidade com o Pai. Desde quando nós pecamos na figura de Adão e Eva no paraíso, nós carregamos em nós a mancha do pecado original. E essa mancha faz com que nós nos afastemos de Deus e vivemos longe daquele que nos criou para a felicidade. Então Jesus, como processo de reabilitação do homem, se encarnou, se fez homem, porque somente pelo homem nós poderíamos ser salvos, e ao assumir a condição humana, Jesus pôde estar frente a frente com o inimigo como homem, para poder dar para nós novamente a esperança do paraíso. Lembramos que a primeira leitura coloca o coração endurecido dos judeus, porque Jesus veio para anunciar para eles a alegria da reconciliação com Deus, que poderia ser feita somente através de Jesus. Mas como vimos na leitura, uma multidão de pessoas foram ouvir Paulo e Barnabé falar sobre aquilo que Jesus havia realizado no coração do homem. Mas eles, cheios de ciúmes, começaram a combater contra a verdade. Se combatemos com a verdade, saberemos que vamos ser sempre derrotados. E por isso Jesus diz para os judeus: foi para vós primeiro que eu vim anunciar. Mas como vocês se acham indignos do reino de Deus, da salvação, eu me dirigirei aos pagãos, anunciando a eles a libertação. E vai dizer que os pagãos ficaram cheios de alegria, porque para eles estava chegando a palavra de salvação. Mas nem assim os judeus abriram o coração para a misericórdia de Deus. Perseguiram Jesus, expulsaram da sua cidade, mas o verdadeiro discípulo não desanima. Sacudiram a poeira dos pés e foram para outra cidade, para ali continuar a missão de anunciar o reino de Deus. Então, aprendamos aquilo que nos ensina a liturgia de hoje e principalmente o que nos apresenta o Evangelho, dizendo que nós só conseguiremos viver de verdade a nossa fé com esperança da salvação se nós conhecermos o Pai. Mas como eu posso conhecer o Pai se com o meu pecado eu não posso me aproximar dele? Talvez na pergunta de Filipe e na resposta de Jesus encontramos a alegria do caminho que nos conduzirá novamente à intimidade com o Pai. Filipe pede para Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus disse: já está tanto tempo comigo, Filipe, e não me conheceis? Quem me viu, viu o Pai, porque eu e o Pai somos um. E é interessante que Jesus se encarnando para fazer plenamente a vontade de Deus,
ele nunca realizou nenhuma obra sem a comunhão com o Pai. Por isso ele vai dizer para os seus discípulos e para cada um de nós: aqueles que acreditarem, aqueles que vê em mim a presença do Pai, farão obras maiores do que estas que eu fiz. Então é a promessa de Deus para nós que, ao nos encontrarmos com a pessoa de Jesus Cristo, automaticamente nós nos encontraremos com o Pai. E esta nossa comunhão com o Pai só se sustentará se permanecermos firmes no caminho que Jesus abriu para que nós possamos segui-lo e assim um dia experimentarmos a salvação preparada para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.